Olá, pessoal do sexto ano, aqui é o professor Fernando Rosário, para falar para vocês sobre o capítulo 5, a Antiguidade Africana. Bom, temos aí um quadro geral do que vocês precisam saber. É lógico que falar sobre a Antiguidade Africana é muito amplo, e este vídeo não pretende falar em profundidade, ele pretende apenas ser um resumo, uma visão geral. Você saberá um pouco mais lendo o capítulo no livro. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre uma visão preconceituosa que os historiadores têm sobre o continente africano. Afinal, a maior parte dos historiadores são da Europa. Isso faz com que a visão da África seja vista pelo ponto de vista europeu. Como a Europa vê a África, a gente diz que é um ponto de vista do europeu sobre a África, uma visão eurocêntrica, uma visão que considera os africanos inferiores, algo que nesses dias dá pra gente perceber de modo muito triste, principalmente com o episódio do Vini Júnior, que tem repercutido muito na mídia aí, né? Vocês têm acompanhado. Muito bem. Outra dificuldade que a gente tem para estudar a história africana é que a história tradicional que a gente estuda no mundo ocidental, ela é muito documentada com documentos escritos, mas a história africana ela tem uma grande tradição oral, ou seja, eles transmitem a história deles por contos passados, oralmente de geração em geração, e os contadores de histórias têm até um nome, os griots, são os mais velhos que transmitem a história oralmente de geração em geração e reúnem grandes círculos em volta deles para ouvirem as histórias passadas de geração em geração. Como essas histórias não estão guardadas em livros ou dificilmente estão guardadas em documentos escritos, os europeus da visão eurocêntrica falam assim, não tem história registrada. O registro é um registro oral, e isso fica um pouco mais difícil de fazer a construção de fato por fato. O que muita gente não associa, quando a gente fala de África, eu falo, tenta imaginar uma cena africana. A maioria das pessoas imagina pessoas com fome, pessoas com costelas à mostra, um deserto. Muita gente esquece de lembrar que o Egito faz parte da África. Aquelas grandes construções, as pirâmides, as esfinges, e o Egito é um grande exemplo de como a África mostra a grandiosidade da humanidade. O rio Nilo, com as suas cheias, fazia com que a população aproveitasse canais de irrigação para fazer grandes plantações. Já o deserto do Saara oferecia proteção contra as invasões. A gente diz que o Egito tinha uma economia hídrica ou hidráulica, pode-se usar os dois nomes. Se você quiser usar um nome um pouco mais chique, a gente diz que eles tinham uma economia agro-pastoril de regadio. Nossa, Fernando, que nome estranho. Agro de agricultura, pastoril de criar animais, regadio de regar. Agro-pastoril de regadio é que faz agricultura, criação de animais e usa a água do rio Nilo. Sociedade estamental é que quem nascia rico morria rico, quem nascia pobre morria pobre. A civilização Kush estava ao sul do Egito e fez grande comércio com o Egito. A civilização Kush começou a imitar muitas coisas do Egito, inclusive as pirâmides, que funcionavam como verdadeiros sarcófagos, né? Locais onde se colocavam mortos de famílias ricas como múmias, como processos de mumificação para preservarem os corpos. Por quê? Porque os egípcios acreditavam que o corpo seria necessário para outra vida. Vamos dar uma olhadinha em algumas imagens para ficar um pouco mais claro o que nós estamos falando? Bom, eurocentrismo é isso. A Europa acreditava-se o centro do mundo e retirava as riquezas africanas. Então, uma visão eurocêntrica
é a Europa se acreditar o centro do mundo. Muito bem. Qual é a dificuldade da gente conseguir registrar a história africana? A história africana é baseada numa tradição oral, a tradição dos griots, que dificulta registrar por escrito as histórias. Os griots dificultam a documentação com uma estratégia não eurocêntrica, né? Muito bem. Olha aí o Rio Nilo que nós estamos falando, com as margens muito férteis, aproveitando os canais de irrigação, e o deserto do Saara, que ajudava como uma proteção natural contra os povos inimigos. Já imaginou atacar o Egito, tendo que atravessar o deserto inteiro primeiro? O povo que fosse invadir o Egito já chegaria cansado, não é mesmo? Mais uma coisa que você deve saber. A civilização Kush, como nós já falamos, ao sul do Egito, imitou muitas coisas do Egito. Chegaram até a invadir o Egito depois de realizarem transações comerciais. As pirâmides são parecidas. A única coisa é que são pirâmides mais compridas e menores, né? Com uma espécie de portal na frente. Está de novo aí o mapa mental. Vale a pena você colocar este mapa mental no caderno, porque quando você coloca este mapa mental no caderno, ele não vai só para o caderno, ele vai para a sua mente, e isso ajudará você na prova. Pessoal, este é o assunto da prova do segundo trimestre. Espero que todos tenham um excelente estudo e façam uma excelente prova. Até a próxima!